não podemos deixar de utilizar ferramentas tão boas como as lives, né? Isso é um aprendizado que a pandemia nos trouxe. Tem plataformas que nós nem imaginávamos que existiam. Bom, o objetivo hoje é fazer uma palestra que é, na realidade, uma continuação daquela anterior. Não podemos deixar de utilizar ferramentas tão boas como as lives, né? Isso é um aprendizado que a pandemia nos... Aquela palestra que fiz com o Ed Moreno, né? A respeito dos tempos são chegados. O tema hoje será, na realidade, o projeto de Jesus para todos nós. Mas vamos começar com uma oração, tá ok? Como nós fazemos nas palestras, como nós fazemos nas reuniões públicas. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, porque a gente se concentra melhor, e vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, eu estou mostrando 2 livros e o objetivo, para mim, é muito claro. A base do que eu falarei, do que eu compartilharei com vocês, está nesses 2 livros, que é o Apocalipse de João, numa visão espírita, e um livro chamado Influenciação Espiritual, um fato corriqueiro em nossas vidas. Eles são de minha autoria, o Influenciação foi decorrência de uma vivência sob muita influência espiritual, que somente quando eu entrei no espiritismo é que eu entendi o que acontecia comigo, e também fruto de conversa com um mentor espiritual que é responsável pela segurança do Recanto de Luz Irmão Sheila. Vocês sabem que eu pertenço ao Recanto de Luz Irmão Sheila, no momento de cura e cirurgia espiritual, e tem todas as demais atividades, mas ela é muito conhecida pelas curas e cirurgias espirituais, que são realizadas através de um médium sensitivo de cura, que é o Edson Barbosa de Souza, né? Mais de 1 milhão de atendimentos ao longo de 35 anos e alguns meses de atividade pública, 2, 3 vezes por semana, sem parar, né? Somente no final do nós consultamos, na verdade, nosso mentor espiritual, que é responsável pela parte de segurança do recanto e das atividades da irmã Sheila, e uns 10 anos atrás, aproximadamente, e, na verdade, redundou. Por que eu estou mostrando influenciação? Estou mostrando influenciação porque, na verdade, muito do que eu falar estará relacionado a atividades, até diria, bélicas, de agentes contrários ao que nós estamos fazendo hoje, e contrários a esse grande projeto de Jesus que eu vou comentar. E o Apocalipse de João é porque, na realidade, bolas a respeito do que estaria acontecendo. Cantão, quando ele passa as informações para João, o apóstolo amado João, ele já cantou de que todas as coisas que nós vivenciaríamos ao longo desses 2000 anos, né? Que, na verdade, ele fez isso propositalmente para que a gente se protegesse e estivesse preparado, né? Bom, esse é o objetivo. E os 2 livros podem ser achados na Editora Dionísio, pode ser achado na Candeia, na Boa Nova, no Coma Livro, no Mega Livro, ou seja, estão praticamente em todas as
distribuidoras espíritas. E são a base do que eu vou falar, ok? Bom, vamos falar desse projeto de Jesus. E vou começar pelo princípio dos tempos, né? Em mais ou menos uns 5 bilhões de anos atrás, eu não era vivo não, hein? Mas uns 5 bilhões de anos atrás, houve uma reunião crística de espíritos de muita luz, extremamente, de ordem crística, né? E pela formação de um planeta que nós chamamos de Terra, e que ele receberia um desprendimento da nebulosa, de uma nebulosa que se desprenderia do Sol aqui no sistema solar, e ele, através de suas falanges, ele faria com que se transformasse num planeta. Ele iria colocar, e como colocou, uma humanidade terrestre, e que seria responsável de levar essa humanidade terrestre até os mundos superiores, ou seja, até o reino dos céus, né? Está no livro A Caminho da Luz, que é psicografia do Chico, e o espírito é o Emmanuel, né? O grande espírito venerável, o espírito Emmanuel. E Jesus, ele assumiu esse compromisso, e a partir do momento em que essa nebulosa foi desprendida do sistema do Sol, né? Começou todo um projeto, aliás, o projeto já tinha começado, começou a implantação de um projeto para que se criassem todas as condições necessárias e suficientes para que fosse colocado vida, né? Que culminou com a chegada do ser humano, ou seja, da humanidade terrestre, né? Então, nós passamos por um processo de resfriamento da Terra para que a temperatura ela se reduzisse. Nós, como comentado pelo Gênesis de Allan Kardec, como comentado pelo Caminho da Luz do Emmanuel, nós tivemos chuvas de metais, chuvas de elementos extremamente pesados, porque a temperatura é extremamente elevada, e aquilo chuva, esse processo de chuva e de evaporação já era com água, ou seja, havia o elemento água, que tem um peso molecular de 18,02, né? E que permitia, na realidade, a chegada da humanidade terrestre. Conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que Jesus deliberou que sua falange de espíritos trouxesse, na realidade, como se fosse uma espécie de nuvem do céu, ou seja, de outros planetas, que cobriram o planeta Terra, cobriram a superfície do planeta Terra. E essa camada formou uma espécie de gelatina que cobriu os oceanos, cobriu a Terra, e de lá surgiu o protoplasma. Não foi o protoplasma que veio, mas de lá surgiu o protoplasma, que constituiria na célula inicial de tudo que é vida nesse planeta. Tudo. Por isso que nós somos originários do mesmo protoplasma. As plantas, os animais, o ser humano, tudo é originário desse protoplasma, desse primeiro núcleo, né, que formou a vida. Isso que, inclusive, nós dizemos, né, que, aliás, o Emmanuel que comenta que nós passamos por todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e chegamos ao reino hominal, né? Nós sabemos que, e isso, novamente, eu sempre me mantenho em André Luiz e Emmanuel. Vocês não vão ver absolutamente nada que não tenha vindo deles ou do espírito Humberto de Campos, irmão X, que foi chancelado pelo Chico e foi chancelado pelo próprio Emmanuel. Eu estou me referindo ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cujo prefácio é de Emmanuel e cuja psicografia é do Chico. Acho que não precisa falar mais nada, né? Então, vou me ater a esses livros e ao Apocalipse de João,
que é, na realidade, um livro que Jesus e os espíritos de luz que fizeram parte dessa tarefa passaram para João, o apóstolo João, né? E lá estava escrito: ai daquele que retocar, ou seja, mudar uma vírgula de tudo aquilo que eu te passei, João. Escreva que aquele que mudar uma vírgula do Apocalipse, o destino dele será o choro e o ranger de dentes. Porque Jesus sabia muito bem que essas coisas costumavam acontecer, como aconteceram no Antigo Testamento e como aconteceram nos evangelhos canônicos, né? Que foram alterados ao longo desses 2000 anos. A essência, que é o amor, a boa nova, não se perdeu, mas muitas coisas foram mexidas na Bíblia Sagrada, né? Bom, mas retornando. Aí nós começamos todo um processo de surgimento da vida, que pode ter sido no mar, que pode ter sido na terra, tanto faz, né? Provavelmente começou no mar mesmo, e depois chegou um dado momento em que estava propício a chegada dos animais, né? A constituição dos animais. E dos animais, nós sabemos, através de Emmanuel, que, aliás, os paleontólogos estudaram isso e eles afirmam, isso está perfeitamente alinhado com o que nós aprendemos com Emmanuel, né? Que dos originários da mesma classe, mesmo membro de primatas, que acabaram, cujos ancestrais acabaram constituindo os gorilas, isso mais ou menos há 13 milhões de anos atrás, depois os orangotangos, há uns 8 milhões de anos atrás, e por fim, esse ancestral, que é primata, se dividiu em dois ramos. Um ramo foi, aos 6 milhões de anos atrás, constituíram os chimpanzés, né? E o outro ramo, na zona leste da África, os chimpanzés foram na zona oeste da África, e esse primata, que foi utilizado pela espiritualidade, pelas falanges de Jesus, para constituir a classe hominal, estava na zona leste da África, né? Por isso que nós não descemos do galho, ou seja, nós não temos como origem os macacos, mas fazemos parte do mesmo ramo, né? Que há 6 milhões de anos atrás se dividiu, né? A classe hominal, ela foi formada muito tempo depois, mas esse primata, que seria depois utilizado como base para que nós fôssemos formados e recebêssemos o princípio inteligente, o princípio espiritual, começou a ser adaptado, e isso através das reencarnações desse animal, desse ser. Foram feitas mudanças genéticas, foram feitas adaptações para que ele depois recebesse o princípio inteligente. Mais ou menos, pelo que consta na Gênese, mais ou menos pelo que consta em Emmanuel, no Caminho da Luz, 300 mil anos atrás, foi colocado, na realidade, o princípio inteligente. Diz, porém, Emmanuel, que a razão veio depois. Aliás, se você pegar o Livro dos Espíritos, logo no começo, ele fala isso, né? E a razão é posterior à consciência, ou seja, é posterior ao recebimento da chama, né? Dessa, que é o espírito que esse ser recebeu, que esse corpo humano, que esse perispírito desse primata. A razão deve ter chegado a uns 70 mil anos atrás, com a Logos. O que seria mais ou menos a fase do Homo sapiens, o Homo sapiens há uns 300 mil anos, 200 mil anos, e depois o Homo sapiens sapiens há uns 40, 70 mil anos atrás. Bom, por que eu comentei tudo isso? Porque eu quero dizer uma coisa que é clara e cristalina ao longo de toda a existência da humanidade terrestre. No momento
em que nós fomos constituídos e tivemos a capacidade da reflexão, que é a racionalidade, Jesus já começou a se preocupar com o quê? Em nos passar informação para que a gente trilhasse esse caminho, então, ao reino dos céus o mais rápido possível. E de forma mais concreta possível. A gente sabe disso porque quando a gente estuda as civilizações chinesas, a civilização Veda, que são as duas civilizações mais antigas, conhecidas, existiram outras, né? Nós sabemos que a Lemúria existiu, graças a Emmanuel, sabemos que a Atlântida existiu, graças a Emmanuel, no mesmo livro. Essas civilizações, porém, não temos informações históricas. Agora, a chinesa e a Veda nós temos, a védica, né? E nós sabemos que emissários já chegaram aqui, nessa fase, para nos ensinar que a gente deveria viver em harmonia com tudo e com todo, com o todo. Eles não falavam em amor, como Jesus falou, mas eles falavam que a gente deveria viver em harmonia com tudo e com todo, né? Lao Tse, todos aqueles, Confúcio, que é muito mais recente, né? Krishna, todos eles falavam, na realidade, na necessidade de viver em harmonia. Quando a gente pensa no universo, quando a gente pensa nas leis divinas, que a gente diz, né, que o amor rege o universo. Tudo que é matéria e tudo que é espírito. Mas o que é o amor? O amor, na realidade, é uma grande lei de harmonia. E a lei da causa e efeito, a lei do choque do retorno, todas essas leis, que na realidade é uma só, né? Todas as leis divinas, elas dizem que a gente tem que viver em harmonia com todo mundo, né? E que nós somos responsáveis em reharmonizar aquilo que desarmonizamos, não é verdade? Tanto que a gente volta para restabelecer a harmonia. Como, por exemplo, nós vamos voltar para restabelecer a harmonia ecológica, pelo lixo que nós estamos criando ecológico, por toda a nossa falta. Agora nós temos uma consciência melhor, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma consciência ambiental, né? Então nós vamos ter que voltar para reharmonizar isso, né? Faz parte. Então, Jesus, nunca nós estivemos abandonados. Jesus já fez através dos seus emissários, através dos seus missionários, ele ia mandando. Não estava estampado que era Jesus que estava mandando, mas é obviamente que se ele é o governador espiritual desse planeta, responsável pelo planeta, para que o planeta chegue ao mundo superior, né, ao mundo puro, obviamente, também responsável porque a humanidade terrestre chegue até a angelitude, né, a nos tornarmos espíritos superiores, obviamente que foi ele que mandou os missionários. Nós, no ramo cristão, temos muito mais conhecimento a respeito de Abraão, depois de Moisés, né, e depois todos os missionários que vieram, os profetas. E todos eles, na realidade, foram missionários que Jesus enviou. Vamos pegar Moisés, o grande médium Moisés. Ele recebeu as leis e leis. Essas leis que foram recebidas por Moisés, elas são para toda a eternidade, para toda a nossa imortalidade, né? Que foram ratificadas por Jesus quando ele pessoalmente veio aqui. Mas antes disso, ele mandou outros missionários para nós, né? Na época dos hebreus. Lembre-se que Jesus era judeu, né? Então, nossa origem é hebraica. Nós viemos dos hebreus, desse ramo dos hebreus, dos monoteístas, que acreditavam em um profetas davam, na verdade, o desejo de Deus, as leis de Deus, né? Os grandes profetas, Daniel, Isaías, principalmente Daniel, que é muito utilizado no Apocalipse de João, né? Malaquias, né? Muitos profetas, são 10 grandes profetas e os menores, que viviam nos dizendo que a gente tinha que viver em harmonia com Deus, tinha que viver em harmonia com o quê? Com as leis deles, né? Aí chegou a hora que Jesus tomou a decisão, que estava, na realidade, foi uma segunda reunião crística, de acordo com
com Emmanuel, e chegou a hora de Jesus vir e encarnar. Não é reencarnação, é encarnar aqui na Terra, para trazer a boa nova. O homem estava preparado para que essas sementes fossem colocadas na Terra. E Jesus vem pessoalmente ratificar qual é esse caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a verdadeira vida. Ou seja, como espírito que há 5 bilhões de anos atrás recebeu uma incumbência tão grande, ele sabe muito bem qual é a verdade. Ele sabe muito bem quais são as leis. Ele sabe muito bem qual é o caminho que nos leva à vida, que são mundos superiores, aonde veremos e compreenderemos a Deus, de acordo com uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos. Teremos a faculdade de compreender e ver a Deus, né? Você imagina o nível evolutivo que atingiremos. E ele deixou claro também, nessa época, que nenhuma ovelha se perderia. O que ele quis dizer quando ele falou, né? Foi registrado nos evangelhos. O bom pastor é em busca da perdida, aquela que foi perdida, porque nenhuma ovelha se perderá, né? E ele disse também, fez a promessa textual, de que nenhuma ovelha seria perdida. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele é o bom pastor, ele é o pastor que leva as suas ovelhas ao aprisco, ou seja, aos mundos superiores, né? E nessa hora ele não falou de cabrito, né? Porque depois, várias vezes, pelo menos 18 vezes, ele fala que separará as ovelhas dos cabritos. Os cabritos serão lançados nos vales onde há choro e ranger de dentes, e as ovelhas serão conduzidas ao aprisco, serão levadas ao reino dos céus, como palavras textuais de Jesus registradas no Apocalipse de João, né? Por isso. Mas ele também não vai deixar que os cabritos se percam, porque nós sabemos que os cabritos serão levados, e alguns já estão sendo levados, aos mundos primitivos, que receberão os espíritos endurecidos que não querem fazer essa caminhada, essa última etapa em direção ao mundo de regeneração. Nós estamos num mundo de prova e expiação, às portas de um mundo de regeneração, né? Já estamos atravessando esse portal. Vai levar 4 gerações, de acordo com Joana de Ângeles, de acordo com a irmã Sheila, vai levar mais ou menos, isso vai ocorrer, o grosso dessa migração dos cabritos para os mundos primitivos vai acontecer daqui a, em meados desse milênio, 2400, 2500, mas já está acontecendo essa separação dos cabritos. Mas Jesus também não vai deixar esses cabritos abandonados. Assim como os capelinos foram recebidos por Jesus para virem à Terra e reconduzidos, a maioria deles, ainda existem capelinos aqui, a maioria deles foram reconduzidos depois para seus planetas de origem, né? Jesus não os abandonou, né? Também esses cabritos não serão abandonados, mas passarão uma temporada de meditação, de reflexão, em trabalho duro, trabalho pesado, trabalho que haverá muito choro e ranger de dentes, né? Oxalá que a gente não esteja nesse trabalho, né? Embora muitos de nós somos candidatos a passar essa temporada, esse retiro espiritual em outro planeta primitivo, porque nós estamos duros em muitas coisas, muitos espíritas estão errando muito, né? E tem consciência, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A quem muito dado, foi muito será cobrado. E nós sabemos que Jesus, ele disse que o único caminho era o amor, né? O amor e a caridade. O amor e a caridade. Ele disse: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu espírito, alma e amor, né? E o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar
ao próximo como a ti mesmo. Se ele é semelhante, ele quer dizer o seguinte: só ama a Deus quem ama o próximo. Só ama o próximo quem ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo é aquele que faz aos outros tudo o que gostaria que vos fizessem. É aquele que busca o caminho dos reinos do céu. Reino dos céus, né? Quem ama verdadeiramente a si mesmo é aquele que busca o melhor para ele. Mas não é momentâneo, não é aquele que busca o melhor para ele nesse instante, que pode ser uma casa zero bala, que pode ser um carro não sei das quantas, que pode ser a riqueza, que pode ser o poder, que pode ser a autoridade. É aquele que busca os bens que a traça não há de consumir, né? É aquele que busca os bens eternos, que é a vida eterna, a vida nesses mundos paraísos, né? Nesses mundos celestes, né? Paradisíacos, que constituirão esses mundos superiores. Então, quem ama a si mesmo sabe que o único caminho para esses lugares é amor ao próximo. E quem ama o próximo ama a Deus. Estar em contemplação, orando para Deus, isso não significa nada. Pode significar gratidão, mas não é o que abre as portas, que são estreitas, são muito complicadas. Mas eu quis mostrar que nós nunca tivemos abandonados. Os grandes emissários naquela época da China milenar, dos Vedas, depois Abraão, depois Josué, depois, antes dele, Moisés, depois todos os profetas, né? Todos eles sempre dizendo a mesma coisa, que a gente devia agir corretamente, a gente devia agir seguindo as leis de Deus. E as leis de Deus são leis da caridade, leis do amor. Os 10 mandamentos não deixam de ser os próprios 2 que Jesus ratificou. Isso contém todos os profetas e a lei. Jesus disse isso 2 vezes, né? Isso contém todos os profetas e toda a lei. Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Isso contém toda a lei e os profetas. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que as leis que Moisés recebeu são corretas. E ele disse que os profetas trouxeram, está correto. Não falo da letra, falo do espírito da letra. Falo do que está por detrás de tudo aquilo que os profetas trouxeram. A necessidade de vivermos de acordo com o que Javé, de acordo com o que Deus espera da gente, né? E também que nós colheremos, nossos frutos serão de acordo com as nossas obras. Daniel, né? Êxodos, está tudo lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, inclusive no Apocalipse, várias vezes aparece essa frase, né? Separarei as ovelhas do cabrito de acordo com a vontade, de acordo com as obras de cada um. Quais são as obras? A caridade, né? Bom, mas Jesus, inclusive, quando ele desencarna crucificado, passa 40 dias para poder restabelecer a fé, a perseverança e a caridade entre seus apóstolos e seus discípulos, porque eles ficaram muito chocados, né? Então, eles tinham que perseverar no messianato, que iria ser muito complicado para todos eles. Tinham que restabelecer, reviver a fé que eles tinham em Jesus, que estava abalada, e tinham que lembrar que o único caminho era a caridade, né? Mas ele sabia que a carne é fraca, né? Na verdade, a carne no sentido de que a matéria é complicada para o ser humano. A matéria, na verdade, reduz nossas vibrações e existe um apego material por eletromagnetismo que complica nossas vidas, né? Em 93, entre 93 e 95, em desdobramento consciente, para fazer toda o restabelecimento de fatos, de verdade,
mesmo para que nós pudéssemos chegar até os tempos hoje sem nos perder, porque ele sabia dos desvios que já estavam acontecendo na época de João, né? Tanto que ele fala, perdestes o primeiro amor. O que era o primeiro amor? Aquele foco na caridade. A casa do caminho já não existia mais. Já tinham as pompas, as circunstâncias, a vontade de formar um clero, as igrejas que já se debatiam entre si e assim por diante, aqueles que queriam a autoridade, né? E já não tinha aquele foco na caridade, né? E depois ele fala, né? Perdestes a essência. A segunda carta, que é a carta para Esmirna, né? Que está lá no Apocalipse, perdestes a essência. Perdestes a essência porque já as pessoas falavam, já tinham os rituais, os altares, as roupas bonitas que os padres, né, usavam, os ministros usavam, né? Aquela história da apologia, querer participar do processo temporal, processo do poder temporal, né? Que já começou a partir do ano de 120, mais ou menos, e assim iria. Então, ele alertou, as 7 cartas que estão no Apocalipse, alertam os 7 grandes períodos do cristianismo. Também alertou para João, para que ele escrevesse, olha, tomem cuidado, porque depois a igreja se juntará ao poder temporal, namorará o poder temporal e, inclusive, a tomará, que é a terceira carta. Nós encontramos Constantino, no ano 325, Teodósio, que consolida o catolicismo com a religião do Estado romano, no ano de 381, né? No ano de 381, Teodósio I, o imperador romano, diz o seguinte, ó, espada para quem não for católico. A partir de agora, não existe mais o paganismo, todos são católicos. Essa é a religião de Estado. Em 391, ele manda destruir todos os templos em Roma, porque não permitia-se mais qualquer culto que não fosse o cristianismo. Mas leia-se o catolicismo, porque de todos os membros, todos os grupos de crentes, o pelagianismo, o arianismo, o semi-arianismo, haviam inúmeras seitas naquela época, né, os sibelianos, inúmeras seitas já, que nem agora, cheio de igrejas, né? Nós somos evangélicos, mas existem dezenas de evangélicos diferentes, né? Todos nós somos evangélicos, os que seguem Jesus, né? O evangelho, que seguem o evangelho. Então ele alertou, tomem cuidado, né? E ele fala, inclusive, que mandaria seus santos, os santos seriam exterminados, mas ele continua mandando missionário. Mandou Santo Agostinho nessa fase. Santo Agostinho, tudo bem, ele criou uma dogmática, na verdade, ele registrou uma dogmática que já estava sendo construída nos últimos 200 anos, né? A Santíssima Trindade, a questão do pecado original, tudo isso, tudo bem, ratificou na teologia, mas ele buscava a salvação do homem. Santo Agostinho sempre buscou a salvação do homem, textualmente, e é um homem que fez muita caridade. Conhecemos muita coisa de Santo Agostinho, né? Graças aos livros dele, graças aos estudiosos, né? Mas no que ele fazia de caridade junto à sua comunidade, né? Que ele saía de um lugar para o outro lá, ele dedicava boa parte a ajudar o seu rebanho, o rebanho lá em Hipona, né? Depois continuou, a igreja assumiu o poder temporal no ano de 610, até o ano de 610, o Papa não era realmente não era respeitado por todas as igrejas, né? O Papa, na realidade, tinha muitas igrejas que não aceitavam o poder do Papa, e ele, através de um imperador romano chamado Focas I, Bonifácio III, que é o Papa Bonifácio III,
ele consegue que Focas coloque um decreto nomeando-o chefe supremo de todas as igrejas conhecidas. Na realidade, era o mundo ocidental, né? E ele recebe 3 títulos, né? Um deles é chefe de todo o clero, e o outro é representante único de Deus aqui na Terra. E o terceiro título é representante de Jesus aqui na Terra, do nosso Senhor aqui na Terra. Que em latim, as 3 frases, quando você pega os algarismos romanos, das 3 frases em latim, que eram os títulos que o Papa tem até hoje, ele não usa, graças a Deus, mas que usaram durante milênios, durante mais de um milênio, quase 2 milênios, né? 1.200 anos, os números romanos somados em cada um dos títulos diz que o número soma 666. Número da besta. Emmanuel diz textualmente que o número da besta é o número do representante da Igreja Católica Apostólica Romana daquela época, que era o Papa. O número da besta, né? No Apocalipse de João, ou seja, quando Jesus passa no capítulo 20 para João a respeito da besta, ele diz: o número da besta é o número do homem. Queres conhecer? O número da besta é o número de um homem. Queres conhecer o número é 666, né? Está lá no capítulo 20 do Apocalipse de João. E Emmanuel fala: o número da besta é exatamente o Papa, que no ano de 6 ele assume o poder total de todas as igrejas do catolicismo, né, do cristianismo daquela época, porque todas as demais seitas, elas já na realidade não tinham nenhuma representatividade, até Lutero chegar, até chegarem outras pessoas que criaram na realidade ramificações, né, mas isso foi muito posterior. E está lá no Apocalipse que durante 42 semanas a besta reinaria e blasfemiaria, né? Blasfemiar é falar coisas ruins a respeito de Deus, né? Não estar conforme a religião, não estar conforme a boa nova trazida por Jesus, né? Que é a segunda revelação que ele trouxe há 2.000 anos atrás, 2.020 anos atrás, aproximadamente. Bom, durante 42 semanas, convertidas do calendário judaico em dias, e cada dia no calendário judaico tinha uma representação simbólica de um ano, nós temos 1.260 anos. 42 semanas são 1.260 dias. 1.260 dias representam 1.260 anos. 610 mais 1.260 dá exatamente o ano de 1870. Durante 42 semanas, ou seja, durante 1.260 anos, o Senhor absoluto do poder temporal no mundo ocidental foi a Igreja, que chegou a ter estados papais. O estado papal, ou seja, era um território cujo governador, né, não é um governador, não era presidente, mas cujo rei, né, cujo senhor desse estado papal era o Papa, que ia desde o Baixo Pó, naquela região de Milão, até mais ou menos aonde se encontra Nápoles. Tudo aquilo era um país, era como se fosse um país, um reino, Estado Pontifício, Estado Papal, né? E no ano de 1870, quando a França perdeu a guerra com a Prússia, que Emmanuel diz que somente no mundo espiritual se sabe por que a França perdeu essa guerra, né? Porque ela era muito mais forte. A França retira os exércitos que, na realidade, protegiam os estados papais. 1870, época de Pio IX, né? Pio IX. E, automaticamente, havia um movimento na Itália de unificação, inspirado por Cavour, né? Vitório Emanuel II, no dia 20 de setembro de 1870, entra em Roma e destitui todos os estados papais
que existiam. Ficou apenas uma região pequena, que é o Vaticano, e os próximos 3 papas praticamente ficaram aprisionados nesse pequeno território, Pio IX, X e XI, até que no Concílio de Latrão, não, no Tratado de Latrão, no ano de 1929, né, Mussolini acaba dando um território um pouquinho maior para o Papa. A besta teria seu poder temporal durante 1270. Como é que ficou nesses 1270? Jesus simplesmente deixou a coisa correr? Não. Ele mandava seus missionários para tentar evitar que a coisa se perdesse, porque tinha que trazer a Boa Nova, a essência da Boa Nova, até os dias de hoje. Não podia se perder a grande mensagem que nos leva, na realidade, à nossa libertação, né? A nós entrarmos nos reinos dos céus, ou seja, nos mundos divinos, nos mundos puros, né? E cuja primeira fase agora, a segunda fase para a terceira é o mundo de regeneração, né? Ele mandou o Poverello de Assis, Francisco de Assis, né? Para restabelecer a igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Tanto que ele entendeu que era para construir uma igreja lá no mato, né? Que estava toda quebrada, depois destruída, e depois ele entendeu, não, eu tenho que reconstruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E através da sua humildade, através da sua pacificidade, né? Ele deu um exemplo incrível, né? Que chegou, inclusive, a tocar Gregório, que, se não me falha a memória, é Gregório IX, não sei se é o sétimo ou nono, mas eu acho que era Gregório IX, papa da época, esse homem está fazendo, na realidade, o que Jesus pediu que fizesse. Mas a carne era fraca, né? E, na verdade, os espíritos que tinham tomado o clero romano, o clero da Igreja Católica Apostólica, eram tudo espíritos, a maioria, eram espíritos trevosos, né? A besta que saiu do mar, e depois a besta que saiu da terra para proteger e curar. E quem era o dragão? Na realidade, com a pouca, de acordo com Miramês, Francisco de Assis, através da mediunidade Nunes Marques, de acordo com Apocalipse de João, que está lá o dragão e as bestas, de acordo com Karl Schutel, estudo sintético, interpretação sintética do Apocalipse de João, né? Na verdade, eram os espíritos trevosos que tinham sido aprisionados por 1000 anos para que Jesus pudesse vir à Terra sem muita perturbação, senão seria muito complicado o trabalho que Jesus tinha que fazer há 2000 anos atrás. E que eles seriam libertados 1000 anos depois, por 1 tempo e 2 tempos e meio. Ou seja, na realidade, e depois seriam novamente aprisionados, né? Quando começa a libertação desses espíritos? No século XI. Quando começou a fase mais negra da igreja? Século XI. As cruzadas, né? O primeiro brado de Pedro Eremita foi no ano de 1004, 1010, por aí, e a partir daquele momento começaram as cruzadas, que Miramês não, que Emmanuel fala que nós não temos nem ideia do que era da carnificina, da maldade que aconteceu durante as cruzadas. E que nós temos registro das inquisições, que nós achamos terrível, né? Pois Emmanuel fala, os espíritos responsáveis pelas inquisições já eram melhorados em comparação à cruzada. Então, os dragões, ou seja, esses espíritos que representam, esses espíritos trevosos começaram a ser libertados no ano de 1000 e pouco. E o último
líder desse mundo, desse grupo trevoso, que foi aprisionado numa cidade chamada A Cruzada, uma cidade espiritual A Cruzada, porque era em forma de cruz. Na ponta de cada cruz tinha um reino, e em cada reino tinha um príncipe que era o responsável por mais ou menos, cada um deles, 500 milhões de espíritos aprisionados. O último líder foi libertado recentemente e foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, de acordo com o espírito de Miramês, Adolf Hitler, né? Mas nós nunca tivemos abandonados. Como eu já disse, Jesus mandou Francisco de Assis, né? Desculpe, Francisco de Assis. E mandou santos. Olha quantos. Quando ele viu que o Francisco de Assis não conseguiu, não foi suficiente, ele mandou os reformadores. Veio Lutero, veio Calvino, veio John Hus também, né? Todos eles para fazer o quê? Reformar a igreja. Se revoltaram com relação àquilo que estava acontecendo, as indulgências, a Inquisição, as cruzadas, né? Todos eles foram massacrados, tanto que um dos capítulos do Apocalipse ele fala, né? Os santos clamam por justiça, né? E Jesus diz: ainda não é hora, porque outros se ajuntarão a vocês, né? Enquanto que a besta dominará o poder durante as 42 semanas. Está no Apocalipse de João, né? Mas vieram os santos. Veio a irmã Sheila, Santa Joana de Chantal, Francisco de Sales, veio tantos santos, né? Tanta gente que Jesus enviou para que não se perdesse. Em 1870, a besta perde o poder temporal. Curiosamente, logo depois que Kardec voltou, né? Não estava semeado o terreno? A besta tinha que ser retirada do cenário, porque senão seria muito complicado a germinação e o crescimento desse movimento, né? Mas nós chegamos a esses tempos aqui, né? Que eram os tempos são chegados, os tempos em que nós nos deparamos agora, né? Nós, especificamente no Brasil, cumprindo um papel importantíssimo. Os espíritas e os espiritualistas têm um papel importantíssimo nesse projeto de Jesus, que é levar a humanidade terrestre e esse planeta para um mundo de regeneração. Nessa fase, porque depois ele vai levar nos mundos superiores, mais ainda, mais para frente. Jesus, conta Humberto de Campos, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que no século XIV, final do século XIV, ele veio à Terra para ver como é que estava a sua palavra, a Boa Nova. Ele veio com um séquito de espíritos, né, que é muito bonita a descrição da chegada deles, na Europa, e ele fica consternado com o que vê, né, está no meio da Inquisição, né, 1370, 1390, foi mais ou menos nessa época, o último quartil do século XIV. Então, foi entre 1375 e 1400, né? E Hilel, ou Hileu, Hilel ou Eliu, depende se é hebraico ou se é latim, que é responsável, o espírito que na época era responsável pelas questões sociológicas desse planeta. Lá tem ministério também, né? Jesus também tem seu ministério. Ele chega para Jesus e diz o seguinte: por que não começar tudo de novo em terras novas, terras virgens? E Jesus fala: aonde? E Léo leva Jesus até as Américas, ao continente americano. E Jesus fica fascinado com aquele verde, com silvícolas, né? Com aquele povo novo, aquele povo que estava iniciando a sua jornada na classe nominal, né? Já não eram tão primitivos, mas ainda estavam iniciando, e Jesus diz: mas, Léo, aonde se encontra aquele local que nós enxergamos lá do alto, que é o símbolo da redenção humana? E Léo diz: mais ao sul. E eles descem, essa falange toda desce mais ou menos
naquela região de Porto Seguro, né? Porque, na realidade, eles enxergam o Cruzeiro do Sul, né? E ele diz, terra do Cruzeiro. E Jesus fala para Iléu, trarei meu evangelho para essas terras. E tu, Iléu, irás reencarnar no povo mais trabalhador e mais pobre da Europa para ensiná-los a transpor esse oceano tão perigoso e desconhecido para que essas terras sejam descobertas e sejam desenvolvidas e povoadas, porque trarei meu evangelho aqui. E Léo reencarna em Portugal, filho de Dona Filipa Lancaster, e filho de Dom João I. Ele é o famoso Henrique de Sagres, que funda uma das escolas de navegação mais conhecidas, mais famosas da humanidade, porque dessa escola se descobriu o caminho para as Índias, dessa escola se descobriu o caminho para as Américas. Cristóvão Colombo, ele não é dessa escola, mas através dos mapas desenvolvidos, através de todas as informações que foram desenvolvidas pelo próprio Iléu, que deixa cartografias indicando a existência desse continente, segundo Emmanuel, ele deixou mapas indicando a possibilidade da existência das Américas. Nós encontramos Cabral chegando por acaso, ou seja, por acaso não, porque conta-se que Cabral teve muitos pesadelos noturnos que foram provocados para que aguçasse seu desejo de encontrar essas terras novas antes de ir para a Índia, porque a sua missão é a Índia. Na mesma semana em que Pedro Álvares Cabral aporta ou em Cabralha, ou em Porto Seguro, tanto faz, e que Diogo Cão, Dano Vaz da Caminha, escreve a carta ao Dom João I, relatando as belezas daquela região. No mundo espiritual, Jesus se encontra com a sua falange e Léo já está presente, porque Léo já tinha voltado. E Léo, ele reencarnou em 1394 e desencarnou em 1460. Em 1500 ele já estava. E Léo está preocupado e nessa reunião. E Jesus pergunta por quê. E Léo responde, e se aqueles povos gananciosos da Europa porem seu projeto a perder? Jesus fala uma coisa que nós não podemos esquecer jamais, todos os dias. Afasta de ti toda preocupação inútil, porque do Cruzeiro está definitivamente no meu coração. E durante até a emancipação espiritual do Brasil, que ocorreu com a chegada de Dom Pedro II, missionário de Jesus, o espírito Longinus, o mesmo que transpassou Jesus como uma espada aqui no ventre, que depois ele se converte e se torna trabalhador de Jesus, Longinus veio para reencarnar e se tornar Dom Pedro II para estabelecer a República. Não é ele que consegue isso, mas ele foi responsável pela Constituição da República. Ele levou um golpe de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Esses nomes todos não se estudam mais na história, porque nós temos vergonha da nossa história, não é verdade? Mas Marechal Deodoro deu um golpe, traiu, na realidade, e Jesus disse, está lá em Humberto de Campos, que ele seria traído pelos amigos. Tanto que ele é desterrado e vai para a Europa, e são-lhe prometidos riquezas, e ele fala, não quero nada, eu quero apenas um travesseiro com a terra desse país, aonde deitarei minha cabeça quando eu morrer. Nunca estivemos abandonados e não estamos abandonados até hoje, porque o projeto de Jesus é nos levar a esse mundo de regeneração. O projeto de Jesus, depois do mundo de regeneração, é nos levar aos mundos divinos, para depois irmos aos mundos ditosos.
e ele buscará os cabritos que serão desterrados aos mundos primitivos, porque nenhuma ovelha será perdida, porque ele é o bom pastor. Agora, por que o projeto E Nós, Espíritas? Porque ele trouxe o espiritismo aqui no Brasil, porque ele disse para Ilhéu, naquela reunião que ocorreu enquanto Diogo estava dançando com os índios, Pero Vaz estava escrevendo a carta, de que ele transformará o Brasil, essa pátria do Cruzeiro, na pátria do Evangelho e no coração do mundo, símbolo da fraternidade mundial, que alimentará os pobres, os povos menos favorecidos. É só ver a agricultura, a fantástica agricultura que nós temos. 2 colheitas anuais, um dos maiores produtores mundiais desse planeta. E não vai demorar para se tornar o maior produtor de grãos desse planeta, né? E que através do exemplo da fraternidade, nós mudaríamos os povos desse planeta, para que se estabelecesse a fraternidade nesse planeta, através do exemplo. Não é através dos livros, não é através das palavras, não é através das palestras, porque a gente só muda os outros pelo exemplo, e o outro só muda se quer mudar, né? Mas através do nosso exemplo nós podemos mudar. E o que estamos fazendo? Nós conhecemos tudo isso. Caminho da Luz foi escrito para nós. Humberto de Campos escreveu para os espíritas que leem esses livros. Nós temos a capacidade de interpretar o Apocalipse graças à doutrina consoladora e libertadora. Temos a capacidade de compreender o Evangelho melhor do que os outros cristãos, graças aos preceitos da doutrina. Nós precisamos entender que nosso papel como espírita é iniciar esse processo de transformação desse planeta todo, mas tem que começar por onde? Por nós, porque a gente não transforma ninguém. A gente pode transformar a gente, e se nós nos transformarmos, poderemos ser exemplo para que outros se transformem. Nós estamos na frente, avant-première, pelo conhecimento que recebemos. E a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? O que resta para nós espíritas, que não somos um bom exemplo de fraternidade, nos degladiamos dentro do centro espírita e nos degladiamos com outros centros espíritas, não sabemos dar as mãos. Eu falo generalizando, não é todo mundo, mas a maioria. Quantos movimentos espíritas existem institucionalizados nesse país, quando devia ser uma coisa só? Ou, se aceitarmos as diferenças, deveríamos respeitar as diferenças e respeitar todos esses movimentos, em vez de nos degladiarmos. Nós não estamos fazendo a caridade, como diz a carta aos Laodiceia, à igreja de Laodiceia, que são para nós. Antes fôssemos quentes ou fôssemos frios, mas somos mornos. Somos mornos sem obras, completa Jesus, exatamente para nós nesse período. E uma coisa é certa, Jesus nunca falhou e não vai falhar. E Jesus vai levar esse planeta e todos aqueles que tomarem a decisão de irem, e conforme a lei de Deus, para o mundo de regeneração. O que resta é a pergunta que eu deixo para todos nós, inclusive para mim. Jesus vai. Será que conosco ou sem nosco? Tenha um excelente final de semana. Um beijo no coração de vocês todos e que a paz que Jesus quer deixar para nós esteja entre nós. Bom sábado.